Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 36. Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir adiante dele para a outra margem até que ele despedisse as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu a montanha sozinho para rezar. Quando chegou o fim da tarde, ele estava aí sozinho. E a barca já se encontrava bem longe da terra. Era batida pelas ondas, pois o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre o mar. Vendo Jesus que caminhava sobre o mar, os discípulos ficaram espantados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenha medo." Então Pedro lhe pediu: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas." Jesus disse: "Venha." Descendo da barca, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento forte, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Ele disse: "Homem fraco na fé, por que você duvidou?" Esta é a palavra do Evangelho de Mateus. Minha saudação e meu abraço para todos vocês, meus irmãos e irmãs queridas, que estão me ouvindo neste momento. Nesta página do Evangelho que acabamos de ler, tem uma frase que nos chama muito a atenção. Os discípulos estavam no barco procurando encontrar Jesus e o barco começou a afundar por causa do vento forte. E começaram a gritar: "Senhor, salva-me." Aqui eu pensei em todos nós. Quem sabe quantas vezes nós estamos num barco e esse barco parece afundar por causa de tantos problemas, sofrimentos, incompreensões, tristezas, desânimos, até desespero. Parece que estamos afundando. E o próprio Evangelho nos ensina a gritar também e dizer: "Senhor, salva-me. Senhor, salva-me." E como aconteceu no Evangelho, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Ele disse: "Homem fraco na fé, por que você duvidou?" Sim, Senhor, nós também duvidamos, somos fracos na fé, mas ainda temos vontade de gritar e pedindo socorro. Por isso, Senhor, ajude-nos a todos nós a termos mais fé, mais força, nesse momento, às vezes, difícil da vida. Aproveitando os momentos difíceis de suas idas e vindas pelo lago da Galileia, Jesus certamente educava seus discípulos para enfrentar tempestades futuras mais perigosas.
E Mateus cria aqui um desses episódios para ajudar as comunidades cristãs a libertar-se de seus medos e de sua pouca fé. Os discípulos estão sós. Desta vez, Jesus não os acompanha. A barca deles está bem longe da terra, muito distante dele, e um vento contrário os impede de voltar. Sós e com medo da tempestade, o que podem eles fazer sem Jesus? A situação da barca é desesperadora. Mateus fala das trevas da noite, da força do vento e do perigo de afundar nas águas. Com esta linguagem bíblica conhecida por seus leitores, vai descrevendo a situação daquelas comunidades cristãs ameaçadas de fora pela hostilidade e tentadas de dentro pelo medo e pela pouca fé. Não é essa também a nossa situação hoje? Entre as 3 e 6 horas da madrugada, Jesus se aproxima deles andando sobre as águas, mas os discípulos são incapazes de reconhecê-lo. O medo os faz ver nele um fantasma. Os medos são o maior obstáculo para reconhecer, amar e seguir a Jesus como Filho de Deus que nos acompanha e salva na crise. Jesus lhes diz as palavras que eles precisavam ouvir. Coragem, sou eu, não tenhas medo. Quer transmitir-lhes sua força, sua segurança e sua confiança absoluta no Pai. Pedro é o primeiro a reagir. Seu modo de agir, como quase sempre, é modelo de entrega confiante, é exemplo de medo e fraqueza. Caminha seguro sobre as águas, depois fica tomado de medo. Vai confiante até Jesus, depois esquece sua palavra, sente força do vento e começa a afundar. Na igreja de Jesus entrou o medo, e não sabemos como libertar-nos dele. Temos medo do desprestígio, da perda de poder e de sermos rejeitados pela sociedade. Temos medo um dos outros. A hierarquia endurece sua linguagem, os teólogos perdem liberdade, os pastores preferem não correr riscos, os fiéis olham o futuro com temor. No fundo desses medos existe quase sempre medo de Jesus, pouca fé nele, resistência a seguir seus passos. E ele mesmo nos ajuda a descobri-lo, dizendo: que pouca fé, por que duvidais tanto? E esta é a nossa reflexão de hoje, do Evangelho de Mateus.